Um incidente sinistro acontece na famosa loja Nintendo World no Rockefeller Center, em Nova York. Isso acontece durante o evento de anúncio de um novo jogo de Pokémon, a sequência muito aguardada do clássico jogo spin-off Pokémon Conquest. Fãs de Pokémon de todo o mundo apareceram para mostrar seu amor pela franquia de monstros colecionáveis, mas, nos momentos antes do trailer ser exibido, um cheiro podre enche o ar. Uma nuvem flutuante de gás venenoso varre a multidão, e os efeitos são imediatamente perigosos. Duas crianças pequenas usando suéteres roxos, combinando com um símbolo de Pokémon, do tipo veneno, começam a tossir e respirar com dificuldade. Esses não são vítimas do gás venenoso, mas sim sua fonte inexplicável. À medida que o gás se espalha pela loja, as crianças começam a ficar com uma tonalidade brilhante de roxo e a pele delas se torna áspera e porosa. Ainda mais alarmante é o fato de que os irmãos começam a se fundir, com os membros se retraindo para dentro de seus corpos, enquanto o maior dos dois se torna pouco mais que um enorme rosto flutuante, com o menor como um crescimento anexado. A névoa está tão densa que poucos conseguem ver que as duas crianças agora se parecem muito com o Pokémon número 110, Weezing. O gás foi notado pela maioria dos adultos na sala, e um pânico fez a multidão começar a se atropelar em busca da saída. No meio da confusão, várias pessoas pisam nas crianças transmutadas, fazendo-as gritar de dor, e em um estado de angústia, elas desencadeiam um movimento letal de Pokémon conhecido como explosão. Do lado de fora, uma explosão repentina ruge através do interior da loja. As janelas se estilhaçam e uma estátua em tamanho real do Donkey Kong, da Nintendo, bastante danificada, é lançada para a rua. Eiça para a rua, caindo bruscamente no trânsito de Nova York. O Departamento de Polícia de Nova York está a caminho da Nintendo World, suspeitando que uma bomba tenha explodido. Eles não poderiam prever os horrores que os aguardavam no local. O Weezing relutante não é o único humano transformado no evento, e de fato, alguns monstros muito mais agressivos e perigosos foram criados lá. Uma cosplayer vestida de Lucario, o Pokémon número 448 instintivamente despertou suas habilidades sensoriais defensivas para evitar danos. Mas esse poder protetor veio ao custo de sua humanidade. Pelos azuis irrompem e se aglomeram em sua pele, e seu rosto se alonga em um focinho canino distorcido. O pânico se espalha pelo rosto em transformação da cosplayer, e enquanto ela tenta se livrar do caos, seus membros agitados lançam outros da multidão em fuga. A alteração genética que deu aos seus membros e rosto uma aparência de Lucario mudou seus músculos para entregar golpes carregados por mola instintivamente. Outro fã descobre que seu moletom, que apresenta o rosto do Pokémon número 94, Gengar, se uniu a ele e fez com que seu corpo se tornasse parcialmente insubstancial, como se fosse feito de gás. Ele mal controlava a direção de seu corpo enquanto o vento o empurrava para fora da loja. Vários carros de polícia chegam ao Nintendo World e veem o Pokémon flutuando como um fantasma acima das ruas. Ele se tornou como um balão humano e não há uma maneira aparente de fazê-lo descer. Um dos oficiais solicita um helicóptero, enquanto os demais seguem rumo à origem da explosão. Monstro! Gritam alguns dos sobreviventes em fuga, apontando para o cosplayer de Lucario. Ela levanta as mãos defensivamente, mas isso tem o efeito colateral de fazer as células bioluminescentes que agora fazem parte de suas mãos de patas brilharem. O brilho da reação súbita atrai as armas dos policiais que miram no cosplayer, incertos sobre qual arma ela carrega. Fique onde está. Largue sua arma. Os oficiais gritam. Ajude-me. Por favor. O cosplayer de Lucario se ajoelha, reduzindo a ameaça que representa. Da fumaça da loja emergem diversos humanos transmutados, a maior parte ferida pela explosão. Um ser peludo
de 3 pernas, com uma perna dianteira ainda humana, coberto de feridas com um pus amarelo. Havia um homem careca, azul, coberto por uma carapaça de tartaruga ainda em crescimento, um Pokémon de meia-idade número 7, Squirtle. Abrindo caminho através do concreto sólido, estava um predador de corpo elegante, mas de movimento estranho. Pokémon número 445, Garchomp, um monstro humanoide escamado que arrastava sua barriga no chão. A polícia ficou horrorizada quando uma legião de monstros rastejou para a rua. Décadas de mídia e condicionamento levaram os policiais à única solução que suas mentes atualmente quebradas poderiam processar. Eles atiraram com suas armas e gritaram assustados para as criaturas. Instintivamente, o cosplayer de Lucario se moveu em alta velocidade, desviando de múltiplas balas. Ela correu para um beco próximo e sumiu. Os outros monstros tiveram menos sorte. Umbreon levou alguns tiros e caiu, enquanto o Squirtle recuou para dentro de sua concha enquanto as balas ricocheteavam na parte de trás dela. O Garchomp resistiu um pouco ao fogo das armas, mas depois se enterrou na rua para escapar. Logo se viu em um túnel de metrô vazio, correndo loucamente para fugir das autoridades. De volta à superfície, os policiais procuraram por mais dessas criaturas. O helicóptero se aproximava enquanto o Gengar, flutuante, adentrava um prédio alto por uma janela aberta. Uma vez dentro, o Pokémon fantasma humanoide se sentiu muito mais confortável nas sombras. Os vários funcionários do andar do escritório não sentiram o mesmo e foram tomados pelo medo ao observarem o Pokémon número Exuzietio 94 se tornar invisível. Seu rosto ampliado e sorridente, sumindo como o gato de Cheshire de Alice no País das Maravilhas. Quando os bombeiros começaram a minimizar os danos no local, ficou claro que pelo menos 3 monstros ainda estavam à solta. Até o momento, os casos de transformação estavam limitados à loja destruída da Nintendo World e ao Rockefeller Center. Porém, se os indivíduos afetados fossem contagiosos, a situação poderia se agravar rapidamente. A polícia isolou a área e usou o rádio privado para alertar todos os policiais em Nova York sobre a suposta presença de monstros perambulando pela cidade. Descrições dos Pokémon que ainda estavam à solta foram dadas, e isso provocou uma longa discussão no rádio sobre a lógica de Pokémon existir no mundo real. Muitos oficiais superiores desconheciam a franquia Pokémon e tiveram dificuldades para se atualizar sobre os eventos do dia. Apesar do erro inicial e da comunicação, os detalhes extraordinários do caso se tornaram conhecidos por todos os oficiais disponíveis. Havia 3 suspeitos: Pokémon número 448, Lucario, Pokémon número 94, Gengar, e Pokémon número 445, Garchomp. O objetivo da missão era capturar todos eles. Com sua invisibilidade e propriedades fantasmagóricas, Gengar se escondeu facilmente no prédio do escritório, embora uma olhada no banheiro tenha mostrado que a invisibilidade era a melhor, já que seu rosto e corpo haviam se deformado, com cabeça e tronco fundidos. Além disso, crescimentos espinhosos de cartilagem começaram a se alinhar em suas costas, causando uma terrível coceira. Seus olhos estavam inchados, completamente vermelhos, e com pupilas dilatadas devido à irritação. Seria um milagre se alguém o reconhecesse como humano da forma que estava. Sua mente criou uma narrativa falsa para lidar com a mudança e poupar sua sanidade. Não era o mais convincente, ou uma mentira edificante para acreditar, mas foi suficiente para evitar que ele exponha sua forma assustadora para outros seres humanos. Ele decidiu assombrar o prédio do escritório da forma mais sutil possível, até que as coisas fizessem sentido novamente, mesmo que nunca fizessem. Gengar ficou invisível novamente
e desapareceu dentro do prédio. Ele vagou invisível pelos espaços de trabalho, sem saber que sua transformação era uma maldição transmissível. Muitos trabalhadores de escritório tinham brinquedos de mesa Pokémon. Embora os efeitos não fossem imediatos, uma dor surda começou a se instalar nos andares à medida que os corpos se preparavam para a transformação. Enquanto isso, nas duras ruas de Nova York, Lucario corria o mais rápido que podia, notando que seus músculos agora eram capazes de grandes passadas e saltos. Ela conseguia escalar paredes de tijolos e saltar de um telhado para outro como uma especialista treinada em parkour, e a emoção de tais proezas físicas quase compensava o puro e paralisante terror de perder seu corpo original para a transformação em Pokémon. O surgimento repentino de uma cauda peluda em sua coluna a trouxe de volta ao medo, e em pânico total, recusou-se a se olhar até chegar em seu apartamento. Os sons de helicópteros no céu a fizeram evitar os telhados e se mover pelas ruas laterais até voltar ao seu bairro. Ao longo do caminho, uma jovem que estava caminhando com sua mãe reconheceu Lucario e a apontou. "Mamãe, olha, é o Lucario!" A mãe deu uma olhada no Lucario e gritou, fazendo com que Lucario fugisse da família o mais rápido que pudesse. Ela tentou negar o que estava acontecendo, mas evitou passar pela recepção do seu prédio. Por algum motivo, tudo o que ela conseguia pensar era no Homem-Aranha e nas muitas cenas de vários filmes em que Peter Parker ou Miles Morales tinham que esconder seus poderes e habilidades. Em um movimento muito ao estilo Homem-Aranha, um Lucario entrou pela janela. Ela nem ponderou sobre como foi fácil invadir seu apartamento antes de avaliar sua situação. A transmutação em Lucario persistiu, absorvendo até seu macacão em sua biomassa, removendo suas propriedades sintéticas. A mudança foi, para dizer o mínimo, menos esteticamente perfeita do que ela esperava. Sua boca, entre o focinho de um lobo e lábios humanos, parecia desfigurada na maioria dos ângulos. Os tufos azuis de pelo, marca registrada de Lucario, estavam irregulares e não cobriam totalmente seu corpo. A bioluminescência que antes alarmou os policiais agora ocorria aleatoriamente em seu corpo, sem lógica ou motivo. Ela nunca se considerou parte daquele lado do fandom de Pokémon, mas mesmo pelos seus padrões arcanos e exigentes, seu corpo havia se tornado horrendo. Lucario chorou, sem saber o que fazer consigo mesma. Como ela contaria para sua família, amigos e namorado? Sua vida como pessoa havia essencialmente acabado, e com base na atenção que todo o evento recebeu da polícia, ela provavelmente seria seguida pela lei até seus últimos dias. No subsolo da cidade, Garchomp, o terceiro suspeito, vagava pelos metrôs, atraindo certa atenção. Seu movimento pelos túneis causou muitos danos colaterais, com suas garras rasgando o concreto e a pedra. Quando as luzes de um trem que se aproximava brilharam sobre Garchomp, ele descobriu o quão rápido podia se mover, talvez por conta da adrenalina. Ele fugiu rapidamente do trem, chegando a um terminal de metrô lotado, onde muitos tiraram fotos do aparente monstro tubarão. Garchomp se esforçou para encontrar um esconderijo, mas a plataforma lotada resultou em derramamento de sangue ao tentar passar pelas pessoas. As ásperas escamas de Garchomp arrancaram a pele de transeuntes, e seus crescimentos dorsais eram mais afiados que lâminas de ferro. As pessoas começaram a jogar coisas e a atirar com armas pequenas no monstro, mas a pele de Garchomp era imperviável a tais armas. As balas da polícia não perfuraram as escamas, mas havia uma razão para serem à prova de balas. O peso das escamas forçava Garchomp a rastejar desajeitadamente pelo chão, apenas reforçando sua aparência de monstro aos olhos do público. Garchomp ainda sentia a dor dos impactos, como tapas fortes contra sua pele. Ele quase queria chorar de dor, mas não tinha mais ductos lacrimais atrás dos olhos. Simultaneamente, algo estalou dentro de Garchomp.
Ele ansiava pelo fim da violência, independentemente de como isso ocorresse. E assim, o humano transformado entrou em um violento ataque de fúria, que não recuou nem mesmo quando a polícia chegou. Durante este violento massacre, Garchomp se dissociou da situação e sentiu como se pudesse ver o Pokémon que seu corpo começou a imitar, enfrentando uma horda de inimigos. Ele começou a ver as pessoas como Pokémon selvagens e, do seu ponto de vista fora do corpo, se viu como um treinador de Pokémon, comandando a si mesmo em batalhas monstro a monstro. Vai, Garchomp, eu te escolho. Você nunca perderá para eles. Sokomachi. Fúria. Terremoto. Fora do metrô, havia tanques e outras armas pesadas prontas para entrar em ação se o Pokémon número 445 viesse à superfície. Mas infelizmente, parecia permanecer subterrâneo e na presença de civis. As únicas opções restantes eram filtrar gás venenoso no metrô para derrubar a criatura, mas ainda havia muito risco de baixas inocentes. Apesar dos policiais terem abatido o Garchomp com um lançador de foguetes, o incidente foi muito público e a destruição no tiroteio foi inédita e brutal. Gengar e Lucario souberam do incidente mais tarde naquela noite, fortalecendo a determinação deles de permanecerem escondidos e evitar contato com o mundo exterior. Nos dias seguintes, a mídia distorceu o incidente como um bombardeio no Rockefeller Center, sem relação com o evento ou franquia Pokémon. Isso se deveu, em parte, a uma poderosa fundação que manipulou a situação para evitar que a publicidade do evento se concentrasse nos Pokémon humanoides. Essa mudança na reportagem foi impulsionada pela distribuição de drogas amnésticas em Manhattan. O maior trunfo para o encobrimento dos pontos cegos foi ter acontecido na Big Apple. Coisas estranhas acontecem diariamente nesta cidade insone, e a mentalidade calejada dos habitantes faz com que os rumores desapareçam rapidamente. Porém, a ameaça da pokémonificação ainda pairava globalmente onde quer que a mercadoria circulasse livremente. Nos tempos modernos, uma nova guerra fria e secreta contra Pokémon estava sendo travada através de espionagem e operações decisivas. Apesar da inviabilidade de apreender todas as lembranças e produtos da Pokémon Company, a Fundação SCP dedicou muitos recursos para analisar o estoque existente em busca de um componente catalisador que cause a nefasta transformação. Essa condição irreversível foi denominada SCP-5254 e é considerada classe Keter. Das 34 instâncias de transformação, SCP-5254, que ocorreram após o incidente em Nova York, apenas o Pokémon 94, Gengar, e o Pokémon 448, Lucario, parecem ter sobrevivido ao dia. A maioria das vítimas do SCP-5254 não foram neutralizadas pela violência, mas sim perderam suas vidas durante o próprio processo de transformação. É fácil imaginar que os Pokémon humanoides e de tamanho humano eram mais adequados para a continuação da vida da vítima, pois aqueles transformados em criaturas com planos corporais não humanos se saíram muito pior em média. Pokémons com uma forma semelhante a um inseto ou serpentina mostraram uma taxa particularmente baixa de sobrevivência entre as instâncias do SCP-5254, e isso também era verdade para Pokémons que eram mais abstratos por natureza, como muitos Pokémon baseados em objetos inanimados. Os procedimentos oficiais da Fundação SCP para o SCP-5254 é eliminar todas as instâncias, não só pelos danos irreversíveis e ameaça à vida das vítimas, mas pela natureza contagiosa do SCP. Enquanto houver pelo menos um humano transformado pelos efeitos do SCP-5254, há um risco maior de outras vítimas sofrerem eventos de transformação. Quanto maior o agrupamento de indivíduos afetados pelo SCP-5254,
E quanto maior o conhecimento e a afinidade de cada indivíduo pela franquia Pokémon, mais rápido é o início e mais severos são os efeitos da transformação do SCP-5254. Testes com a classe D mostraram que o início do SCP-5254 ocorre com o vestuário oficial da Pokémon Company, e o catálogo de criaturas fictícias é reduzido a uma única escolha pela criatura que o indivíduo mais se assemelha no momento da transformação. Os efeitos são um pouco reduzidos ou atrasados se a roupa oficial do Pokémon retratar várias criaturas, mas não há garantia de que a pessoa não terá mudança na cor da pele ou crescimento de características animais de acordo com o Pokémon mais destacado. A letalidade da transformação varia, mas as mudanças acontecem nas células e nos genes. Autópsias do SCP-5, 25, 4 e 4 revelaram que órgãos e ossos podem ser totalmente substituídos por material orgânico estrangeiro. Devido à pouca permanência do corpo original da vítima após uma transmutação, a ciência anômala extrema envolvida na criação do SCP-5254 permanece além da capacidade da Fundação SCP de remediar ou combater, mesmo através das cirurgias reconstrutivas mais extensas. Há uma busca em andamento por uma pessoa de interesse conhecida pelo apelido na internet de Sir Viper, acreditada ser ocupado por trás do SCP-5254, uma cadeia de e-mails. Toda a correspondência entre Sir Viper e os funcionários da Pokémon Company foram arquivadas pela Fundação, e parece que o SCP de classe Cater foi permitido acontecer de forma oficial, porque a Pokémon Company forneceu a Sir Viper alguns produtos oficiais em troca da promessa de trazer Pokémon à vida. Os acionistas concordavam que, em um mundo onde os Pokémon eram seres tangíveis e respiratórios, lucros ainda maiores poderiam ser alcançados. Mas o custo humano no produto da realidade foi tudo menos o que eles esperavam. Um detalhe da construção do mundo fictício nos jogos de vídeo do Pokémon, que é frequentemente negligenciado, até mesmo pelos próprios criadores, é a adjacência entre seres humanos e Pokémon quando ambos existem dentro do mesmo mundo. Embora os humanos possam construir civilizações e cultivar ideais, os Pokémons são igualmente poderosos na natureza e no mundo espiritual. Eles ocupam uma existência paralela que traz um equilíbrio cíclico para o mundo. Embora a ciência convencional e o ecossistema evolutivo nunca pudessem criar um Pokémon, Sir Viper provavelmente percebeu que o ingrediente-chave para manifestá-los na vida real é a própria humanidade. Seus experimentos com transmutação humana são baseados em uma base filosófica, em vez de literal, focados na conexão inerente entre Pokémon e pessoas. O mundo não pode ter um sem o outro. E, aos olhos de Sir Viper, as vidas humanas, sacrificadas para trazer Pokémon do mundo fictício para este, eram apenas uma redundância. Um cientista louco obcecado por Pokémon, franquia global com marketing mais forte que Machamp e as vítimas da transmutação espalhavam a anomalia inconscientemente. A Fundação SCP precisa controlar os três para encerrar o SCP-5254. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora. Agora vá e assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-674, a arma de exposição torna o Nintendo realidade, vida.